Mobile's increasingly becoming our first screen, not our second screen or our third screen. We no longer go online. We live our lives online. People are using this to buy things, and they're using it to research things, and they're using it to feel confident about something they're buying in the physical world. It's very clear that people are taking action both on these devices and because of the engagement that they have on these devices. Mobile is the fastest growing medium right now. Os consumidores estão abraçando o mobile e as marcas ainda estão correndo atrás disso. There are many ways to screw up a mobile experience. I think the most popular is to take your desktop experience and try to make it smaller and make it work in a mobile phone. Mobile is a completely new animal. It's a completely different beast. Bem-vindo a 2015, o ano onde o celular já ultrapassou o desktop. O mobile é uma extensão da gente, né? O mobile é um facilitador da nossa vida. It's always with you, it's always on, it's always connected. Conecta a gente com tudo, com todos e com o mundo. E ele mudou a forma como as pessoas interagem com informação, com entretenimento, com serviços. Ele mudou absolutamente todas as relações que a gente tinha antes com o mobile, elas mudam e são amplificadas. Por que eu vou voltar para a fila do banco? Por que eu vou ficar no ponto do táxi, pedindo táxi no meio da chuva? E isso foi só 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Mas você não se lembra porque a relevância, a transformação do seu dia a dia, ela é tamanha que você alcançou um ponto onde ele não tem mais volta. Hoje em dia você está na rua e você resolve tudo de um aparelhinho desse tamanho. É uma mudança de 180 graus, resolve a sua vida. Como é que a gente vivia sem o celular, sem a internet, quando a gente era adolescente, né? Like all of you, I'm a consumer, and I know how much my life has changed because I'm connected and have my phone with me everywhere I go, and I can't really understand how I existed before I had connectivity with me. If you look across the world, many people are coming online for the first time through mobile. Before, when we were looking at the desktop, we had 1.4 or so billion people on the internet. There's 7 billion people on this planet. And the next billions, literally, coming online through mobile. You're literally talking about an opportunity to reach everyone on the planet. That's an opportunity nobody has ever had. Os brasileiros são o povo que mais investe tempo na internet no mundo, compartilhando dentro das redes sociais, colaborando com o crescimento dos bits digitais globalmente. Se a gente for olhar para os números, são 84 milhões de smartphones. Nós somos o 5º maior mercado no mundo. E se a gente olha o quanto isso impacta o nosso negócio, a gente olha que nesse ano de 2015, as buscas, ou seja, o interesse pela sua marca, quando ele busca pela categoria, quando ele busca por uma marca, 52% dessas buscas já acontecem via celular, o que mostra um shift de comportamento de consumo e de interesse vindo via celular muito maior do que acontecia antes. Todo lugar que eu vou, eu levo o smartphone. Tudo que eu faço com o smartphone. E já me disseram que eu tenho sonambulismo smartphônico, embora eu não me lembre de fazer nada disso. O celular é tipo a ponte, abre muitas possibilidades que nem existiam antes para mim. Poxa, eu mal carrego coisa para a faculdade hoje em dia, né? O que antes eu precisava, sabe, gastar muito tempo, esforço, às vezes até dinheiro pesquisando e correndo atrás, hoje em dia eu dou umas 3 tecladas na tela e pá, a informação tá lá na minha cara. É uma coisa mágica, né? A internet hoje faz com que os muros que separavam a classe A e B da classe C e D se destruíssem. A gente não pode falar da internet se a gente não considera a classe C, que é a classe média emergente no Brasil. Eles são os novos donos da internet. São 100 milhões de brasileiros que estão conectados. Isso significa 2/3 da população economicamente ativa no país.
Só a classe C vai movimentar em 2015 mais de 1,3 trilhões de reais. Na prática, significa que se a classe C fosse um país, ela estaria no G20 do consumo mundial. Quando a gente vê o crescimento da população total brasileira na última década, a população cresceu 10%, a classe C cresceu 204%. Então, na prática, se o Brasil caminha a ser um país de grande classe média, isso se deve basicamente ao aumento de emprego formal por um lado e o acesso à tecnologia, à internet e ao mobile de outro. Antes da internet vir aqui pro morro, eu usava só no trabalho. Eu tinha um celular que não tinha acesso. Só usava de segunda a sexta, só trabalhava de segunda a sexta, só me comunicava com a internet, que na época era o Orkut, de segunda a sexta. É muita diferença, porque hoje a minha filha tem uma visão totalmente diferente da minha. Ela faz muito mais coisas, meu sobrinho de 9 anos faz muito mais coisas do que eu faço no celular, sabe? Todo mundo no Santa Marta usa telefone, usa internet. Assim, da minha sogra, que é já quase terceira idade, ao meu sobrinho, que está começando agora, todo mundo usa celular. Por que a internet impacta mais a vida dos mais pobres do que a vida dos mais ricos? Porque os mais ricos sempre tiveram acesso a conteúdos, a informação, a um capital cultural à disposição de quem tinha dinheiro para pagar. E a classe C só passou a ter acesso a isso com a tecnologia, que torna o acesso à informação muito mais barato. Antigamente a gente tinha um pool de objetos de desejo, que custavam R$500, R$600, R$700. E era muito inatingível você chegar no celular. Hoje, o celular ele já desbanca uma série de objetos de desejo. Antigamente, isso 3 anos atrás, a média de um smartphone era R$900. Hoje é de R$500. E existem celulares, smartphones que chegam por R$200 e poucos. Ou seja, todo mundo pode ter acesso a um smartphone. The definition of mobile is no longer just my smartphone. It's about this user who is not tethered to sitting at a table with perfect posture, but rather someone who's roaming the physical world or who's making big decisions while they're on the bus, or someone who's on holiday trying to figure out how to solve a problem. O que facilita o uso do smartphone? Tem algumas coisas, né? Por exemplo, compras, né? O que eu compro? Livro o tempo todo, coisas pro Benício, equipamento de surf, passagens aéreas. Às vezes você tá conversando, aí alguém te fala, pô, vai ter um feriado tal. Você fala, opa. Aí você entra na internet e automaticamente já coloca aquelas datas, procura alguns destinos e aí você já programa ali imediatamente. Assim, muda muito sua relação com acesso às mercadorias, essas coisas. We used to think of consumer behavior in terms of sessions, when we would spend a half hour or hour browsing the web. But we don't have sessions anymore. Instead, consumers have moments when they reach for their device to act on a need. Any moment in time, I can bring up digital information relevant to my current perspective on the world and just have it delivered instantly to me. One great example of this would be from some ethnographic research that we did. We talked to a woman named Erica from Austin, Texas, who was in the market for a new home. And while waiting in the airport, she reached for her phone and started searching for how much house she could afford, ultimately landing on a query for a mortgage calculator. 5 years ago, she and her husband would have sat down in their home and spent an afternoon on a Saturday or a Sunday researching. But now, instead, Erica uses the stolen moments throughout her week to keep her dream of owning a home alive, whether that's in the grocery store checkout line, in an airport waiting for a flight, or even driving around to visit new homes. Some moments are definitely more important than others for advertisers. If you follow Mary Meeker's research, you know that we check our phones 150 times a day. It's hard to imagine that we have time for anything else. And some of the time we're doing things like checking email, or sending texts, or sharing photos with friends. But there's a different set of moments that are very important for advertisers. The moments when we reach out to fulfill a need to learn something, to do something, to discover, or buy. And we call these micro moments. These moments
when consumers present their intent and give advertisers the opportunity to shape their preferences or help with a decision. So when you think about that from a transformational perspective, like, sky's the limit in terms of what we can do. O meu celular, ele é o meu melhor amigo. Uso ele para busca, uso ele para inspiração. O que eu consigo comprar através do celular, o que eu posso, eu compro. Então, assim, ingresso de cinema, roupa. De repente eu tô numa loja, eu vi uma blusa que eu gostei, mas eu não tenho certeza. Eu sempre mando para as minhas amigas. Então, assim, elas me ajudam nesse detalhe. Então, o processo de decisão é muito mais fácil. Os consumidores estão rapidamente abraçando o mobile e as marcas ainda estão correndo atrás disso. Muitas delas ainda não entenderam a importância disso. Olha o tamanho do investimento. Ele ainda é muito pequeno. Só 5% de todo o investimento publicitário vai para essa plataforma. Essa mudança de comportamento de consumidor, o tempo despendido do consumidor em um meio, não necessariamente anda no mesmo ritmo do investimento publicitário. Isso é tudo uma questão de tempo e entendimento. Tempo a gente, infelizmente, não controla. Entendimento, sim, a gente pode controlar. O que a gente está fazendo aqui agora é exatamente isso. Promover conhecimento, promover entendimento, para que marcas e também agências, de uma maneira geral, comecem a entender e tratem com mais carinho a estratégia de mobilidade. Então a pergunta deixou de ser por que fazer mobile para ser como fazer mobile. E aí são 3 pontos que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer bem o mobile. O primeiro deles é repensar a experiência. O segundo é repensar a comunicação. E por último, é repensar a mensuração, as métricas. I think this is our big challenge. People started late on mobile. At first they thought, oh, it's a small screen. I can't give the big, beautiful experience that I have with my brand or my direct response experience on the desktop, and so I'm going to invest there. When the internet came out in sort of consumer fashion through the World Wide Web, there was a lot of companies that clung to their older way of doing things. But then once they woke up, they saw the numbers, they realized how important this was to their users, and they started investing. Primeira barreira das marcas. Elas primeiro não conseguem entender. Uma vez que elas entendem, tá bom, eu quero entrar no celular, elas querem entrar do mesmo jeito que ela entra no desktop. Eu acredito que é mais importante do que mobile first, é ser people first, pessoas primeiro, e então ter uma estratégia. E como, de novo, várias marcas já têm um acesso enorme através de mobile, é muito fundamental que as marcas, de fato, comecem a ter um planejamento para ter uma boa presença. Começa com, de fato, ser encontrado, existir no ambiente móvel e estendendo dentro das possibilidades, né, com os aplicativos, promovendo serviços, promovendo conteúdo, experiências mais imersivas, mas é um passo a passo bastante intenso e, na verdade, não tão complexo para se ter uma boa presença, perceber muito bem esse consumidor nesse novo ambiente. Quando eu começo a falar de presença mobile, as pessoas muitas vezes me perguntam: Michel, tem que começar com um site, tem que começar com um app, o que eu tenho que fazer? I don't think I've gone a customer meeting in 4 years at Google without having a conversation about, is mobile about apps, is mobile about the web, how do these relate? O uso deles é um pouco diferente. 14% do tempo as pessoas passam em navegadores, no celular, e o restante, são os 86%, são dentro de aplicativos. Então, a gente sabe que nesses 86% que as pessoas passam dentro de apps, tem muita coisa de comunicação, muita coisa de entretenimento, de redes sociais. Isso é importante, obviamente, mas é difícil você comparar esse tempo que a pessoa está gastando com alguma coisa transacional que talvez esteja nesse 14% e talvez que a gente queira que realmente seja pouco tempo. Porque uma boa experiência é uma experiência rápida. Então isso não deve definir qual que é a estratégia de presença de uma marca no mobile. Porque as pessoas passam muito tempo em apps, eu tenho que criar um app. Não é isso. Ela tem que ser dependendo do seu negócio. O seu negócio faz sentido ser um app ou um site? Eu começo com o quê? Um erro comum que muitas agências acabam cometendo é recomendar ao cliente, às empresas, a criarem um aplicativo só porque é mais um canal para acessar o usuário. Se elas estão pensando primordialmente em novos consumidores, é fato que um mobile site funciona melhor, porque elas ainda não conhecem a marca. The web is for reach. It's for hitting as many people as possible, whether they're coming from email, by following a link, from a social network, from another app, or from search, or from the web browser. Having an experience that they can access on any platform, because every platform has a web browser, and from any app, because most apps will support links, is kind of the baseline experience. That's what you want. No primeiro momento, as empresas têm que pensar no mobile site.
boa parte das empresas, que vai ser esse contato que o consumidor vai ter com ela a primeira vez no mobile. However, where the web falls down is you can't have as rich an experience as you can have in native applications. There's not as many capabilities, you can't take advantage of all these new technologies. The engagement tends to be a little lower because people don't have the apps embedded in their day-to-day view of their smartphones, on their home screens and the like. So when and how it makes sense to have a rich experience, then a native app works great. Depois que ela entende muito bem o que o consumidor está fazendo no mobile e quais são as limitações que ele pode ter no navegador, aí ela pode pensar num app que vai estender as funcionalidades e vai ser usado muito por esses consumidores fiéis. As a very simple example, if you're a bank, you probably want anybody and everybody to be able to find your location. A web page will solve that problem very, very well. Nobody will download a native app to find out where your bank is. However, customers of your bank may want to do things like deposit money or transfer money. And the deposit money could come from taking a picture of a check or something like this. That's a richer experience than is widely supported on the web. A lot fewer people will download that app and use that rich experience, but they may be your best customers. They may be the people you care about serving well. So you have the web for reach, and then you have the native apps for richness, and that balance really creates a great overall strategy. Se ela está pensando em usuários recorrentes, usuários que já são fiéis à marca, que já conhecem, que ela já está tentando fidelizar, aí o app faz muito sentido. Porque aí você vai fazer as pessoas voltarem para o seu app e continuarem a ter aquela experiência que ela teve com você em algum momento. Hoje em dia é muito fácil as pessoas baixarem um aplicativo novo nas stores. O aplicativo muitas vezes é grátis, muitas vezes é muito barato. O que acaba acontecendo é que as pessoas baixam o aplicativo, abrem o aplicativo e se você não convencer essa pessoa de que esse aplicativo é útil, a pessoa nunca mais vai abrir o aplicativo. One of my favorite apps on my phone is by an insurance company in the UK. And so they have a mobile app to reduce stress in your life. So remember, this has nothing to do with insurance. It's nothing to do with selling you more insurance. It has nothing to do with getting you into your account of the insurance company, not to pay bills for the insurance company, not all the normal crap that companies think about. The purpose of the app is you open the app and you say, how stressed do you feel right now? And you say, oh, I feel very stressed right now. And then it creates a very nice graph over time. So you can see how stressed you are all the time, which is very cool. When you say, I'm stressed, it opens the next page saying, why are you stressed? So, ooh, my mother-in-law is visiting. Click. And so open the next one. You say, here are things you can do to reduce stress when your mother-in-law is visiting. Brilliant. And of course, there is actually an option for mother-in-law. But there are other things, my office workers, my children, whatever, right? Or me, I just feel anxious, right? You pick this option. And what it does, it gives you actual practical tips to lead a better life, right? To reduce stress in your life. And I love the way that they're thinking. They're saying like, Avinash already has this thing on him all the time. Why not use it to bring him closer to our brand by giving him something incredible of value? Very, very few companies are thinking of using mobile apps that way. Então dá para ter uma estratégia muito boa com os dois. E aí as marcas precisam pensar nisso, né? De como, talvez num primeiro momento eu lanço o site, para até entender um pouco como funciona e oferecer o básico do meu menu ali. E depois, quando eu quero sofisticar, eu crio um app que complementa, ou que vai além do que você esperava, ou do que vai além para os seus clientes mais, né? Que são seus clientes mais fiéis, mais leais. E o app também, ele funciona muito para as empresas que têm um negócio, que são feitas pensando em app. Não dá para imaginar um Uber sem ter um app, um 99 táxi sem ter um app. Todo o modelo do negócio é baseado na tecnologia, né? No app. Eu acho que o papel das empresas e dos desenvolvedores de aplicativos é tentar passar esse poder todo que essa comunicação 100% do tempo propicia para a mão do usuário, para ele conseguir fazer mais coisas no seu dia a dia conectados na internet, conectados no mobile. E isso nada mais é do que promover uma boa experiência do usuário. É conectar, né, pessoas a marcas, produtos e serviços através de mobilidade e tecnologia.
esses grandes apps, eles oferecem uma boa experiência e as pessoas não esperam nada diferente disso no celular. Não tem coisa mais irritante do que quando você digita aqui e aí aperta no botão de lado, principalmente quando você está fazendo pagamento, e aí você vai parar em outro lugar e depois você volta. Isso é UX. UX é uma expressão que vem do inglês, User Experience. Existe um pouco de misticismo sobre o que é UX, mas na verdade é muito simples, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, é a experiência de usar alguma coisa. It's kind of an umbrella term for talking about how people interact with your service. And sometimes it's very, very broad. It encompasses a physical interaction, plus a digital interaction, plus a voice interaction. Other times it's restricted a little bit more to user interface design in cases where your entire product is just a digital product. Acho que com o passar do tempo essa experiência de uso foi evoluindo e hoje a gente usa esse termo para falar de experiências que são digitais, interativas. Você pode escolher um app de um concorrente porque ele funciona mais rápido, porque ele tem um visual melhor. Então é essencial que um profissional de marketing entenda isso. Entenda a importância de um bom UX no mobile. Alguém que entra no começo do projeto, no começo de todo o processo, para ajudar a gente, nós, o cliente, a entender como o consumidor se comporta naquele ambiente, o que a gente precisa entregar para ele de experiência para facilitar, melhorar e, no final das contas, encantar esse consumidor. UX é fundamental para garantir a melhor experiência. Em um clique, eu chamo o meu táxi. Em um clique, eu comprei. Em um clique, eu fiz tal coisa. Em um clique, eu consegui chegar direto no produto. Então, esse é um exemplo de como a gente consegue simplificar com tecnologia para que o usuário não tenha que ficar tendo um manual de como funciona o aplicativo. Então, é chave, na verdade, entregar uma experiência inovadora, ao mesmo tempo familiar, intuitiva, fácil. E essa nova forma de consumir informação, que é muito mais fragmentada e que se estende muito mais do começo até o fim do dia, meio que requer que as experiências sejam fáceis e agradáveis de usar, senão as pessoas enlouqueceriam. Bom, apesar desses desafios todos de desenhar experiências mobile, a parte boa é que existe muito conteúdo disponível online para quem está realmente interessado em aprender. First, I want to plug that Google has a really great, very expensive but free to you 25 checklist. We spent an enormous amount of money last year doing this. Basicamente, os 25 princípios, eles são uma forma de você garantir que essa experiência é fácil com o seu consumidor. Então é um conteúdo que está disponível online, ele serve tanto para quem está começando agora a se aventurar nesse mundo de mobile e quer ter uma noção básica de quais são as 25 melhores práticas de desenhar para mobile, quanto para quem já é experiente no assunto e serve como um lembrete, sabe? Quando você está lá desenhando o seu produto, será que eu estou realmente cumprindo esse checklist de boas práticas de usabilidade e tal? So download that, get that, because somebody's already spent an enormous amount of money doing this work. You should use it. And it goes very in-depth. It has examples, it has checklists. You can take your website through it. It'll tell you how much it sucks. Give you a number of how much you suck, which is great, because then you can improve it and suck less over time. When we were building things for the desktop, we had kind of an abstraction to what was on the screen. We have a mouse, that mouse has a cursor, and you're essentially designing for this one-by-one pixel that you're moving on the screen. In mobile, because the screens are primarily touch screens, now you have to think about the size of hands. You have to think about how much reach do thumbs have. You have to think about the size of our fingers and what's tappable, what leads to errors. Can you actually use it in this very tangible, almost direct manipulation way? In addition to that, you have new capabilities that you get from your hands, like multi-touch gestures, the ability to quickly flick as opposed to just scroll, and the like. No desktop, como a gente tem muito mais espaço, é comum que a gente coloque mais conteúdo na tela e tal. Mas quando você chega no celular, você colocar carrosséis, imagens, chamadas e promoções acabam criando distrações para o usuário que vão evitar que ele mova em frente no fluxo, que no fim das contas você converta a sua venda ou o seu cadastro. Então por isso que é importante colocar o call to action sempre visível e central na tela de celular, para estimular o usuário a continuar seguindo em frente. Imagina só você entrar no mesmo site do desktop que você vê do banco, o mesmo site, vê dentro do celular. Você não ia conseguir pagar nunca. Um outro ponto são os menus.
No celular, o usuário não tem paciência de ficar scrollando uma longa lista de opções. Isso não quer dizer que as suas opções não precisam estar lá no menu, mas o que muda, na verdade, é a forma com a qual você apresenta essas opções para o usuário. Quais são as opções mais prováveis que o usuário está procurando naquela hora? Será que você não consegue priorizar aquelas opções em detrimento de outras? Porque o comportamento do usuário é muito mais focado em mobile, a ferramenta de busca acaba assumindo um papel muito mais importante. Um ponto é deixar a busca sempre visível no topo do site. Tem gente que prefere mover a busca para o rodapé, mas nada vai garantir que o usuário vai scrollar o site inteiro para chegar até lá e encontrar a ferramenta de busca. Depois que você mostra os resultados, garantir que você está oferecendo formas para o usuário filtrar esses resultados baseado nas necessidades deles. É muito importante você garantir que o resultado que o usuário está procurando vai estar ali na primeira página de resultado da busca, porque nada vai garantir que ele vai realmente ter tempo e paciência de sair explorando as próximas páginas de resultado. Um exemplo que eu sempre falo, passagem aérea. Hoje, para você comprar uma passagem aérea, a quantidade de campos que você tem que preencher, a quantidade de documentos que você tem que lembrar, qual é o número do documento, passos que você tem que fazer, é muito ruim, é muito ruim. Não dá para pensar formulários no mobile da forma como a gente pensava no desktop. A experiência tem que ser muito mais suave, tem que ser muito mais fácil de fazer isso. Uma boa prática que as lojas virtuais têm feito hoje em dia é o tal do guest checkout, que você permite que o usuário faça a compra dele tranquilamente, sem precisar criar cadastro nenhum, e depois de alguns dias você faz o follow-up com ele, por e-mail talvez, falando, agora que você comprou o produto com a gente, que tal você vir para cá e fazer parte do clube, se cadastrar e tal. Uma outra ideia bacana é, ao invés de você pedir o cadastro completo, pede simplesmente aquele cadastro social que você faz login via Facebook ou login via Google, que com um clique o usuário já preenche uma série de informações que, se ele não tivesse aquilo, ele teria que digitar uma a uma no celular. Então é uma forma simples de otimizar um pouco esse fluxo. Uma confusão muito comum que acontece, principalmente entre designers e desenvolvedores, é achar que o site mobile tem que ser mais pobre do que o site desktop, porque ele tem uma interface reduzida. E, na verdade, é meio que o contrário, né? Os sites mobile têm a possibilidade de ser mais ricos do que os desktop. E isso por base dessa série de sensores que as tecnologias mobile trazem para a experiência, né? Because people don't have a keyboard and they don't want the same things when they're on a mobile device, and you're underutilizing a lot of these powerful signals that we have access to in mobile. O site mobile, por exemplo, consegue ter a localização do usuário com muito mais precisão do que um site desktop. Então, será que eu não consigo usar isso a favor da experiência do usuário? Será que eu não consigo transformar essa experiência mais rica do que a versão desktop? If your starting place is understanding what someone wants when they're on the go, optimizing for page load time, cutting out everything that's extraneous, and trying to build for that consumer that's on the go, I think there are a lot of things that can help people build a good experience. You may be very content to have your website and your desktop presence, but as your traffic for a desktop gradually starts to go like this, and as your traffic on mobile gradually starts to go like this, you hit this point that I call the mobile moment, which is where that bit flips. And retailers have a very hard time with this, because the refrain we hear from retailers all the time is, conversion so much higher on desktop, and it's really low on mobile. Yet mobile is their biggest area of growth and all their new potential customers and their engagement. But they're stuck on this, people buy more on desktop. The reason why that is they have a desktop-built experience. It's a form that was created for typing into on a big screen, and they just took it and shrunk it down for mobile, and they're shocked that no one uses it. So you have to think very differently about the kinds of experiences you're building for mobile to capitalize on that opportunity. You can't just recreate what you had before. I think a lot of people start from the place of, wow, it's a small screen and you can't do that much creative, or wow, it's hard to sort of get the things done or fill a form or type on these devices. And as a result, mobile ads couldn't be that effective, or at their worst, might be annoying. Some people just have a philosophy that ads are annoying. I see the utility. I see people who are doing searches or who are on YouTube ready to engage and discover brands. And I see people engaging with these ads. A gente tem uma mentalidade do desktop, onde a compra é o último clique. Cliquei, comprei. E aí eu te pergunto, qual é a diferença? Uma revista
ou uma televisão? Qual delas vem com um botão de comprar? Mobile ads are helping the consumer find a hotel or understand a little bit about that car that they're standing in front of making a big purchase. Mobile ads can provide enormous utility, enormous value, enormous awareness potential. So I think the key for us is to understand what the consumer's after. Quando a gente pega essa perspectiva de jornada do consumidor, é preciso entender, uma coisa é métrica, outra coisa é objetivo, outra coisa é o KPI, né? Os indicadores de performance-chave que eu tenho. E dependendo, na verdade, do seu produto, da tua campanha, do teu objetivo, os objetivos são completamente diferentes. Por uma montadora, por exemplo, não é vender o carro no celular, mas promover conhecimento sobre o novo carro e, eventualmente, test drive. Então, quero que muitas pessoas saibam que o carro foi lançado, quero mostrar com a concessionária mais perto, geolocalização e contexto, levo ele para lá e ativo esse cara para fazer um test drive. Page views is a super lame KPI. It's like I have a very big department store, 10 floors of department store, and I am trying to measure success by the number of people who take the escalator. There can be a lot of people taking the escalator, a lot of people going up and down different floors. It doesn't measure success. Did people buy anything? Where did they go? What did they see? Because consumers' behavior has changed as a result of mobile, advertisers need to pay attention to the new behaviors. Specifically, there's behaviors around immediacy, around heightened expectations, and finally, around the unscripted decisions that users might make on a mobile device. O celular ele faz parte de todo o processo de compra de um usuário, seja de pesquisa, para comparar preço e até para efetivar a compra. A única diferença é que o celular, dentro de todo esse processo, ele se faz presente de um jeito que a gente não vê. E sabe por que a gente não vê? Porque ele simplesmente se tornou um hábito tão natural que eu nem percebo que ele está fazendo parte daquele movimento todo. Não necessariamente vai ser o celular que vai fazer o cara comprar aquele produto na hora, mas pode ser um grande suporte prévio até aquele momento da verdade de compra. So a lot of the answer about how mobile can drive performance comes back to the idea that we're taking action on these devices. Yesterday I booked movie tickets for this weekend to take my daughters to the movies, but that's just one of so many things I do in a day, which is all about action and decisions I make that have commercial value. And ads are our ability as marketers to influence those decisions. Those decisions could say that I like your shoes, and as a result, I take an action in that moment because I have connectivity with me. And so I would argue that the potential for mobile to influence this, because the connectivity is with us everywhere that we are, when we have that impulse, when we have that need, is much greater than a device that we come back to in the evenings and the mornings, where we sort of very cleanly do a search and then buy the whatever the heck it is. As marketers, our goal has always been to move people along a funnel, from awareness to consideration to purchase to loyalty. What's changed with mobile, however, is now the consumer path to purchase has been fragmented into hundreds of tiny micro moments. And so the power of mobile is the ability to assist with every decision that we make at its extreme. And that's high impact. This idea that you bring that I was trying to sell a lot of soap or airline tickets or credit cards, it doesn't matter, on desktops and laptops, and now I have to just figure out, a lot of people have mobile phones, I'm going to figure out how to pimp more aggressively on mobile. But that's kind of not the mode that I'm in when I'm on a mobile device. Whether it's my glass, whether it's a small phone, or it's a tablet I'm walking around with, that's not the mental model I'm in. Então, quando a gente pensa em comunicação, ajuda muito ter um modelo, que a gente usa muito aqui no Google, que explica os estágios de consideração e o público que está dentro de cada um desses estágios. So, at Google, we've defined this very simple sort of audience structure. And we call it See, Think, Do, Care. So what we're saying when we work with brands on behalf of Google is to say, well, is it a see audience, a think audience, or a do audience? And let's make sure that our company's activities and the content we create, the engagement programs we put into place, are targeted to those audiences. Então, no estágio C, é o grande público. São todas as pessoas que consomem determinado produto. Ele quer conhecer o produto. Então não adianta você querer que ele compre, porque na verdade ele está no momento de conhecer o produto. Então a nossa métrica de mensuração é quantas pessoas eu consigo atingir, com quantas pessoas eu consigo falar. O YouTube, que tem 2 bilhões de views em mobile, que é o maior broadcast do mundo, que a gente tem quase 50% dos nossos views já em mobile, é uma das melhores formas de se atingir esse grande público que vai estar olhando nesse estágio C, né? Esse maior público qualificado. No estágio Think, são as pessoas que consomem todos esses produtos, mas tem alguma consideração, estão pensando em algum momento
fazer uma compra desse determinado produto. A pessoa está olhando para o produto, está começando a considerar marcas diferentes, é como se fosse uma listinha de supermercado. Quando alguém escreve comprar sabão em pó, na hora vem uma série de marcas na sua cabeça, que foram construídas por aquele si. O think é, eu sei, que legal, minha marca está entre essas 5. Ao fazer as suas comparações, as suas considerações na hora de realizar uma compra, a publicidade está lá para ajudar nesse momento. E aí a gente tem formatos no Google como os Lightbox, que são anúncios que geram engajamento e que funcionam extremamente bem no mobile, onde o usuário interage com o anúncio e pode ver vídeos, pode ver mapas e tudo isso. E ele consegue capturar esse momento de uma maneira muito boa e levar para o próximo estágio, que é um estágio mais avançado de intenção. People are on phones, they're mostly in a see and a think mode, which is either have very weak commercial intent, thinking about what to buy maybe someday, or just passively consuming content. And at that time when brands try to aggressively push and say, buy my stuff, it doesn't work. I'm not in that mode. And in the do stage are all of the people that essentially have very strong commercial intent. Give me a phone, give me a ticket right now. É o momento da ação, da intenção de compra em si. Na busca a gente consegue capturar os consumidores que querem ligar para sua empresa para fechar um negócio, que querem descobrir como chegar na sua empresa, ou que quer baixar o seu app para fazer uma transação dentro do seu app, ou quer comparar preços. Então a busca consegue capturar a intenção do consumidor em diversas formas para maximizar os resultados de mobile. O seu do pode ser ligar para sua empresa para fechar o contrato. O do pode ser o último clique. O do pode ser uma série de outras coisas. E o estágio care, por último, são os consumidores que fizeram mais de 2 compras, aquele consumidor fiel, que você tem que falar de uma maneira diferente. É o relacionamento que você estabelece. Sim, a marca é a preferência. É a marca onde consegue se relacionar e onde aquele usuário ele é constantemente reativado. Imaginando que você tem uma lista de todos aqueles consumidores que já fizeram mais de 2 compras com você e compraram produtos específicos, por que não fazer um anúncio especial, com uma promoção especial, com um agrado diferenciado para esse consumidor fiel? E você consegue fazer isso através do remarketing. E é onde eu falo, bom, o preço pode até aumentar, mas eu confio nessa marca, eu gosto dessa marca, eu criei uma relação de conversa, essa marca pensa em mim, me considera, antecipa meus desejos. Para cada um desses estágios, seja no digital ou seja no offline, a gente sempre olha para métricas diferentes. E no celular não deveria ser diferente. I think that bringing see metrics, think metrics and do metrics allows any company to make much more sophisticated decisions and not make the mistake of not investing in mobile simply because the way you think about success is wrong. We've tried to look at the world through a straw and say, oh, I want conversions, give me conversions, a lot of conversions. And remember, if the audience is not in a do state, they're in see and think states, then to measure conversions is idiotic. It's stupid. Measuring every moment that matters is critical to your success. One thing that we know is that using last-click measures alone is no longer sufficient. Consumers increasingly have different paths to purchase, and as advertisers, you have to take all of these paths into account. That could be people moving across devices before purchasing online. It could be people moving from the web to apps, or it could be people moving from the online to offline worlds to make a purchase in a store. Quando a gente fala de mensuração no celular, a primeira coisa é que os formatos de mensuração são dos mais diversos possíveis. Eles são mais eficientes, porque você consegue saber exatamente que tipo de atividade que o usuário está fazendo, e ele é em tempo real. Então, vou te dar alguns exemplos. Geração de leads, ligações para sua empresa, comportamento cross-device, o tipo de conversão móvel, e ainda coisas como o download do seu aplicativo, visitas à loja, visitas ao site, engajamento do usuário dentro de suas plataformas. Analytics plays a very key role in making good decisions about our mobile strategies. At the moment, if you actually simply put the standard Google Analytics tag on your desktop website and repeat it just on the mobile site, the same exact tag,
It will collect all the data that you need. For most e-commerce companies, what we would find is that people were still using your last click online sale measures to understand and value mobile. But mobile impacts so much more. If we're doing advertising on YouTube, or if we're actually uploading content on Facebook, then that's usually in a see and think stage. So how should we measure success? Conversion is a poor way to measure success. And so what we've started to measure for C audiences are things like a shift in brand perception, the likelihood to recommend, conversation, amplification, applause. Those are like really powerful metrics that say, this audience does not have commercial intent. We're engaging with them as a telecommunications provider through this content. Here's how we're going to measure success. When it comes to the think audiences, it's like there's somebody who has weak commercial intent. They may want to go on a vacation a few weeks from now. They may want to buy a new shirt, pants, underwear at some point. Oh, how do we measure success? Oh, we use assisted conversions. We used various other metrics to measure success for think audiences. And for the do audiences, we can still measure conversion, but we can be smarter and say, we'll measure conversion rate, but we also measure other elements of success, like people downloading our mobile app. Esse comportamento multitelas do consumidor, cross-device, ele é um grande desafio na hora de atribuir valor para o mobile. A gente consegue fazer isso muito bem hoje no desktop, saber o impacto e tudo isso, mas no mobile tem grandes desafios. O quanto o mobile influenciou uma venda que aconteceu no desktop. Então muitas empresas, na hora de dar o valor para mobile, elas pensam quanto elas investiram em mobile e quanto foi gerado de vendas em cima dessa mídia que foi investida, né? Então, se eu investir R$1 milhão em anúncios em mobile e eu gerei 10 mil vendas com um ticket médio de 100 e eu gerei R$1 milhão em mobile, talvez alguém pense, não faz sentido, se eu investir 1 e conseguir 1, então talvez o mobile não valha a pena. Será que isso está certo? É que nem jogo de futebol. Atribui o valor ao jogador que dá o passe. Porque só o melhor passe é que vai permitir com que haja o melhor gol. Então, dar o valor correto para mobile é pensar um pouco nessa analogia. É pensar no jogador de futebol, no artilheiro, que é aquele que marca o gol, e no outro que dá o passe. E aí os ROIs, né, os retornos sobre o investimento, são diferentes. Levei pessoas para a loja, fiz pessoas fazerem test drive, conheceram o meu produto, experimentaram o meu produto, responderam uma pesquisa e, por que não, também compraram aquele produto. Então, se a gente pensar na conta correta que tem que ser feita em mobile, levando em consideração aquelas microconversões, que são aquelas diversas formas de interagir com o mobile que geram valor para o seu negócio, a gente faz uma conta um pouco diferente. Aquele R$1 milhão também gerou 15 mil vendas cross-device. Cross-device são aquelas compras que acontecem em diferentes devices, por exemplo, vi no mobile, comprei no desktop. Também geramos 14 mil vendas por telefone. Consumidores foram impactados pela campanha, clicaram no telefone e ligaram para concluir sua compra. E tivemos 4 mil downloads de aplicativos que resultaram em compras futuras. Então, todas essas microconversões geraram 43 mil vendas influenciadas por mobile, que nos dá um retorno de 4,5 milhões de reais. Então, se, por exemplo, uma empresa investe R$1 milhão em mobile, ela olha não só para o resultado gerado de vendas de mobile, mas olha para um espectro maior, que inclui a quantidade de vendas em cross-device, a quantidade de ligações recebidas, a quantidade de vezes que as pessoas que clicaram para ver onde é a loja e foram à loja, ou que baixaram o app, esse valor inteiro da equação muda completamente de cenário e aquele 1 milhão de investimento em reais pode ser alguma coisa completamente diferente. Quando eu falo do processo inteiro de compra, que o celular participa de todo o processo, para cada momento, para cada microconversão daquele processo de compra, eu tenho que atribuir um valor, porque sem aquilo eu não teria impactado determinada percepção. Quando a gente olha o modelo de atribuição, o que a gente está tentando fazer? Olhar a jornada do consumidor e dar valor para cada uma das fases desse processo. Então a pessoa viu um anúncio na TV, a pessoa viu um anúncio no rádio, fez uma busca, voltou, foi para um site, leu a notícia, viu um anúncio. E a gente entender qual que é o valor de cada um desses pedaços da jornada do consumidor e falar, isso vale tanto, então tem que investir mais ou investir menos, porque afinal de contas ele impacta mais ou menos a venda no final. Like anything, attribution modeling is a complex exercise. It just requires a lot of different thinking and involvement from many different people. But I try to suggest a very simple
sort of 5-step process that you can use to get through it. The very first thing I recommend people do is in Google Analytics, in our overview report, we have this really amazing Venn diagrams. And start by showing those Venn diagrams to your senior leader. Because what it says is, every channel is not by itself. It has these overlapping circles in it. And it just gives the business leader a really cool view that says, here's how all the channels play together. And look, already organic and paid search have this big overlap. That means these two teams that are sitting separately need to sit together. So that Venn diagram is a really good step one to say, here is a way that let's start the discussion in our company about what changes we need to make to org structure, the way people are organized. So the assisted conversions report is a good next step because it doesn't touch attribution modeling, it doesn't touch any of that thing. It just says, hey, we have assisted conversions plus last click conversions, and that this is how Facebook should change, this is how display should change, this is how search. Very simple, because the standard report doesn't require you to understand anything about attribution modeling. It's the next best step. That's step number 2. And then step number 3 is to go start using the attribution models that are standard inside Google Analytics. So we have 5, remember? So start with the time decay, ignore the rest of them. Say, all my reports say last click, I'm going to add time decay. On the last column, you will see in green will be numbers of how much spend you should increase in certain channels, in red decrease, in gray neutral. Simple. And it says, hey, change your portfolio. That's the 3rd step. The 4th step is to do custom attribution modeling. And it says, you actually figured out all the basic stuff. Now you can go in and put your own variables into it and make the model smarter. So for example, my model, I have a Avinash mind-blowing attribution model on my blog. And it says, hey, here's how I think about the world. It doesn't say this is the perfect way to think about it. Here's how I think about the world. And it uses a modified version of time decay. But what it does is it says, if a touch point, if a marketing channel delivered somebody who spent more time on the website, I will give them more credit, rather than a touch point where people came and bounced. Because in time decay, both of those would get the same credit. And I'd say, I don't like that. Also, I'll say, I want my model to go back 90 days instead of 30 days. And so I've created these things and then published the model. You can download it from my blog, right? So easy. So that makes you even less wrong. And then what you do is you just on this quest to say, I will keep using new information, new knowledge to be less wrong every day. And if you create a culture inside your company that's solving for that, you're gonna do fine. And then step number 5 is to do controlled experiments. What we call media mix modeling is the most advanced way to start doing attribution modeling across online and offline. So it uses controlled experiments and it says, I will model not only what is happening digital, but I'm going to include TV, I'm going to include radio, billboards, I'm going to take into account brand awareness by channel. I'm going to do these really sophisticated things and use media mix modeling in order to figure out how to optimize my entire marketing portfolio, not just digital. And that's step number 5. The approach people will say is that, oh my God, I can see the moon. I would like to go to the moon. Greatest attribution model in the world today. But what they don't realize is they don't have a functioning toilet in their house. And it's like, wait, right? Build a functioning toilet. Then wall, then roof, then bicycle, then car, then rocket, then moon, right? So you can see how you go from 1, 2, 3, 4, 5. Slowly you become more sophisticated as a company. Not only do you become sophisticated analytically, but the cool thing is you make people around you smarter. Like you make people, make sure that there are structures and people and PhDs when you need them at the right place. So you slowly get to the moon. And the reality is while you do it in a stepwise way, you will actually get to the moon faster rather than just falling down like a million times before you figure out what you should do next. So the biggest mistake people make with mobile measurement isn't that they pick the wrong metrics. We've talked enough about how to pick the right metrics, is that they have a terrible mobile strategy. I strongly encourage people to understand that mobile platforms are really good at see and think. If your strategy is see and think for mobile, you're going to win. If your strategy is do, you will win smaller, not fail. You will win smaller. And subsequently, the measures of success you will use will be see and think measures of success and not just do. The reason your strategy is terrible
is you're doing the wrong thing and then measuring the wrong thing. It's an amazingly exciting time in mobile. I think we're just scratching the surface. What's amazing about 2015, and I would imagine would be amazing about 2016, is that there's so much change. If I were talking to a young marketer today, I would say be absolute expert. Study yourself as a consumer. Understand what consumers want and have that insight about customer behavior. I think ads will follow. I think great experiences will follow, but it's about that insight about what we want when we're on our phone, how we engage when we're on our phone, and the things that are not yet offered today. William Gibson had a quote that I really like, which is, "The future is already here, just isn't evenly distributed yet." So a lot of the trends that we'll see in the future have already happened. They're just in small, isolated pockets. Now, the tricky part is knowing which of those pockets to pay attention to and which ones not to. This is really all about delivering relevant experiences. But to get it right, you need to do a lot of things. You need to get the right content. You need to have a mobile website, possibly a mobile app. Não substitui o outro. A gente ainda vive numa era de transição. Então é fundamental você poder trabalhar com as duas plataformas, porque você vai ter consumidores com uso diferente. You need to think about the user experience and interaction. And importantly, you also have to integrate contextual signals like location and time of day to deliver relevant content. From a mobile perspective, taking a desktop page and squeezing it into a long column just doesn't create a great experience. When you land on the L'Oréal Paris USA website here, you open it on your phone, the first thing you will see is the weather where you are. You will see the weather, right? You will have the name of the city that you're in, where your phone is right now. And underneath it, this is brilliant. It will tell you what kind of makeup you should wear to look good in that weather. You just have an orgasm, right? So good! So good! He did nothing, right? He just landed the website. And yet they've thought so brilliantly. I was in Chicago, and he says, "Oh, it's cloudy today. Here's how to make your eyes pop." It's so good! That is what I want you to think about. Yes, make the experience better. Spend time thinking about the context that the customer is in, and then wow them. São microconversões que têm um impacto macro na minha realidade. Not surprisingly, I think it's still relevant that it all starts with the consumer. The first step is understand consumer behavior and you're going to win. That's the foundation for everything. I asked a CMO of one of the largest banks in America the other day, if you could talk to me every single day, what would you say? And he said, "Oh, we will tell you about the changes in rates. We can tell you to get this other credit." Every day, it will get tiring very quickly. What would you say? He had no answer. He hadn't imagined that possibility, that he would have chance to talk to me every day, but he does. He does. What would you say? What would you do if you had that permission to be that close? Thank you.